São Paulo volta a carga por contratação do lateral esquerdo Wendel do Porto. Tem detalhes pra gente comentar sobre esse assunto aí. Vamos falar também sobre renovação de contrato aí no São Paulo. Notícia aí preocupante, tá? Pra gente comentar com vocês. E várias e outras notícias do Tricolor pra gente trocar uma ideia. Certo, rapaziada? Ó, São Paulo mal pra caramba. Aí o time fazendo jogos muito ruins contra o Cuiabá, então nem se fala. E uma das principais reclamações aí em relação ao Zubeldia é a insistência com alguns jogadores e a falta de oportunidade para outros jogadores, né? E olha só isso aqui, ó. O volante Santiago Longo aguarda por mais oportunidades com a camisa do São Paulo. O atleta contratado há um mês a pedido do Zubeldia recebeu poucas chances desde a sua chegada ao clube. O jogador até o momento disputou apenas uma partida pelo São Paulo. Ele foi titular da vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro no Mineirão, quando o Zubeldia escalou o time misto. Desde então, o jogador foi relacionado para os outros 4 jogos, mas não saiu do banco de reservas em nenhum deles. Ao todo, são apenas 73 minutos de Santilongo pelo clube. O atleta treina normalmente, inclusive vinha jogando em sua equipe anterior, o Belgrano. Cara, ele ter jogado só 73 minutos, que foi um jogo só contra o Cruzeiro, é muito bizarro. Porque o Luiz Gustavo, que eu gosto do Luiz Gustavo, achei que ele teve já ótimos jogos pelo São Paulo aí. A fase dele é a pior desde que ele chegou no São Paulo. Tá mal e o Zubeldia não dá oportunidade pro Santiago Longo, né? A gente até comentava aqui, cara, o Luiz Gustavo joga todos os jogos porque não tem outro primeiro volante pra colocar, né? Aí chegou o Santiago no meio do ano e ele só jogou contra o Cruzeiro, tá? A gente jogou contra o Inter, né? Que foi o jogo que antecedia o jogo contra o Botafogo, né? Se não estou enganado, o jogo da volta contra o Botafogo. Tomamos 3-1 em casa pro Inter e o Santiago Longo nem jogou, sendo que o Zubeldia poupou o time quase inteiro naquele jogo. Ele só botou o Lucas e o Bobadilla, né? Jogou Marcos Antônio e Bobadilla naquele jogo. E o Santi, que é primeiro volante, não jogou, né? E foi o que a gente pesou naquele jogo, porque tanto o Bobadilla quanto o Marcos Antônio são os segundos volantes aí. E, pô, os dois foram atropelados pelo Inter, né? E a gente jogou sem jogador de marcação e tinha um que era o Santiago Longo, o cara nem jogou, né? E é um jogador que merece mais oportunidade, até porque o que é titular hoje da posição, que é o Luiz Gustavo, ele tá muito mal, cara. Muito mal. E tem que fazer mudança no time aí e o cara não joga. E não é questão física não, porque ele vinha jogando, né, cara? Ele veio pro São Paulo e com ritmo de jogo, bem fisicamente, porque ele tava já jogando na temporada do Belgrano na Argentina. Então, parte física não é a questão. E esse é outro ponto curioso, né? Porque, segundo informações que a gente tem, foi o Zubeldia que pediu o Santilão. E o cara não joga, né? Só jogou a estreia dele lá e não entra mais em campo. Sendo que o time precisa, porque o titular tá mal, né? Tá mal aí. Ó, teve esse jogo do São Paulo contra o Cuiabá no sábado, que foi um jogo bizarro. Olha só essa estatística que deixa o jogo do São Paulo ainda, cara. O vexame fica maior ainda, olha só. O São Paulo teve irritantes 78% de posse de bola contra os cuiabanos no Mato Grosso. Seu maior número no quesito em um jogo de Brasileirão nos últimos 10 anos, segundo informações da Opta, que é um renomado site de dados esportivos. Toda essa posse não resultou oportunidades criadas pelo time. Cara, olha isso aqui ainda. De acordo com o SofaScore, o São Paulo não criou nenhuma chance clara de gol. Esse jogo do São Paulo contra o Cuiabá, tá? Foi o jogo, tá? Que o São Paulo mais teve posse de bola e um jogo do Brasileirão nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, o jogo que o São Paulo mais teve posse de bola foi o jogo contra o Cuiabá, que teve 78% de posse de bola. Aí sabe o que é mais? Por que eu falei que isso deixou o vexame ainda maior? Porque 78% de posse de bola e a gente não sequer ameaçou o gol do Cuiabá. Né? Se for um jogo que o São Paulo tivesse criado, pô, o São Paulo 3 bolas na trave, o Volta fez 15 defesas, o time criou, a bola não entrou, porque tem dia que a bola não entra, mas não foi isso. O São Paulo em nenhum momento criou oportunidade de gol. Inclusive nos sites de estatística, tá lá, se você for olhar, tem 0 chances claras de gol do São Paulo. O São Paulo em nenhum momento chegou perto de empatar o jogo, de fazer um gol. Quando tava 1-0 pro Cuiabá, o São Paulo em nenhum momento chegou perto de empatar, e quando tava 2-0 também esquece, mano, esquece. Acho que os 2 lances mais perigosos que teve ali foi quando o William Gomes entrou, né, e teve aquela jogada que ele recebeu no lado esquerdo, passou por 3 jogadores do Cuiabá, mas finalizou mal, não foi uma boa jogada, mas a finalização não foi boa. E depois teve um chute de fora da área também do William Gomes, mas foi uma defesa ali protocolada do Walter, né, não foi nenhum lance que tu falou, caramba, quase o gol do São Paulo, quase que a gente empata. Em nenhum momento aconteceu isso aí, né, cara? 0 chance de gol e o jogo que o time mais teve posse de bola e um jogo de Brasileirão nos últimos 10 anos. Inacreditável, surreal, né, cara? O que o São Paulo fez.
Enfim. Rapaziada, é o seguinte, olha só. Na tarde desta segunda-feira, ontem, por meio do seu site oficial, o São Paulo confirmou que vai enfrentar o Vasco no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no dia 16 de outubro, que vai dar numa quarta-feira. O São Paulo não poderá receber o Vasco no Morumbi pelo fato de receber shows nos próximos dias. Olha só isso aqui, ó. O clube vai aproveitar para trocar o gramado. A gente chegou a comentar isso aqui com vocês já. Ou seja, mesmo que houvesse uma mega operação para desmontar toda a estrutura utilizada nos shows, ainda assim o São Paulo não entraria em campo no Morumbi. Exatamente, já comentamos sobre isso aí, que depois dessa sequência de shows que vai ter aí, né, cara, o São Paulo vai voltar a jogar em casa no Morumbi só no dia... Não vamos lembrar da data agora, mas é no jogo contra o Atlético Paranaense, né, que vai demorar um tempinho aí. Mês que vem esse jogo só, tá? No mês que vem aí. E quando acabar esses shows que vai ter agora, né, cara, não dava nem tempo ali de você, tirar a estrutura e botar o jogo São Paulo contra o Vasco, porque vai ter que trocar o gramado, vai ter que trocar o gramado todo, tirar o gramado e coloca outro. Então, se tivesse uma condição mínima ali de jogar, dava pra você tirar a estrutura do show e colocar um jogo ali do São Paulo contra o Vasco, né? Mas como o gramado não tem condição, tem que ser reformado, trocar o gramado todo, por isso que o São Paulo não vai jogar esse jogo aí no Morumbi, tá bom, rapaziada? Olha só isso aqui, ó, ponto que é interessante comentar. O São Paulo acredita que o local escolhido é um destino interessante para a realização do jogo, uma vez que está apenas 92 quilômetros da capital, e também pode atrair torcedores do clube de outras cidades da região. A expectativa, inclusive, é de um bom público, uma vez que não é muito comum um jogo do São Paulo como mandante em Campinas. Eu tenho um receio em relação a isso aqui, né? Apenas 92 quilômetros. Todo mundo tem condição, né, cara, de pagar o ingresso no Morumbi e, como jogando no Morumbi, ir para 92 quilômetros aí, né, que no caso é no Brinco de Ouro da Princesa, né, cara, a distância aí pro Morumbi. E outra, tá? Se não botar o ingresso num preço legal pra torcida, cara, aí já complica, porque não tem motivo algum pra tu botar o ingresso lá em cima, né? Não é uma decisão, não é nem um jogo mega atraente assim, uma decisão, um jogo muito importante. Aliás, importante é, né? Mas naquele clássico lá, caramba, cara, naquele jogo tu vai ficar assim dormindo no dia anterior por causa desse jogo, né? Então tem que pôr aí um preço legal pra torcida aí nesse jogo aí, cara. Né? O time tá mal pra caramba, eliminado de tudo. Aí vem de um jogo terrível contra o Cuiabá. Então, cara, pra torcida nesse jogo aí, tem que pôr um precinho legal pra torcida. Porque, olha, se botar o ingresso, cara, como já fizeram no primeiro turno contra o Cuiabá, contra o Criciúma, né, cara? Teve um período da temporada de São Paulo, com jogos contra o Cuiabá, Criciúma, e teve outro jogo também que eu não vou lembrar agora, que a diretoria, irmão, enfiou a faca no ingresso, né? E foi quando a gente teve ali os menores públicos do ano. E agora que o time foi lá de tudo, tem que pôr um preço aí legal pra torcida do São Paulo. Porque olha, rapaz, eu vou te contar um negócio, viu, cara? A gente precisa ir pra Libertadores, não dá pra ficar de fora da Libertadores. E pra ir pra Libertadores no que vem, precisa da torcida. Então espero que põe um preço aí legal pra torcida do São Paulo nesse jogo aí, tá bom? Vamos avançando agora. Seguinte, rapaziada, olha só, informação aí do Alexander Vieira. Henrique Carmo tem uma renovação travada neste momento. O staff alega falta de empenho do clube e o São Paulo ainda está bem confiante na extensão, enquanto o assédio do garoto só cresce, tá? Olha só esses pontos, que bizarro, né, cara? Segundo o staff, né, que a informação que o Alexandre Vieira trouxe, já é que o São Paulo não tá tão empenhado, né? Botar aquela vontade, vamos renovar o contrato do garoto, mas o São Paulo segue otimista, sendo que tem cada vez mais times aí interessados no jogador. Primeiro que já é normal já ter aí muito time interessado nele, porque é um jogador muito promissor, tem expectativa muito alta aí dele. Segundo, que atrai mais ainda clubes, é que o contrato dele só vai até o fim do ano que vem, né? No meio do ano que vem, em 2025, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube que ele quiser, tá? E tem uma questão, a última informação que saiu foi que o São Paulo não renovou com ele, por quê? Porque o São Paulo tá esperando ele completar 18 anos, que se eu não me engano ele completa nesse mês, ou é no mês seguinte, né, tá pra completar aí já. E quando ele completar 18 anos, ele vai poder assinar um contrato profissional com o São Paulo, né, que é igual o contrato dos outros jogadores aí. Eu não sei se o São Paulo poderia assinar um contrato aí com ele, né, e depois que ele tivesse 18 anos, fizesse o profissional, para não perder o jogador, né, que é o risco agora, por exemplo, né? A gente corre o risco de perder ele de graça. Não sei se o Paulo poderia fazer um contrato com ele para garantir, né? Por fazer um contrato com ele aí. E depois, quando ele fizer 18 anos, ele fizesse outro contrato profissional. Não sei se seria possível. Porque se for possível, aí o São Paulo deu mole.
O São Paulo deu mole aí, mas é preocupante, até porque já tivemos informações já que o São Paulo já recusou propostas grandes, aí, proposta alta aí pelo Henrique Carmo, quando ele estava na base dentro do São Paulo. Então imagina, um jogador muito promissor, talentoso, toda hora tem um monte de time interessado nele, já chegou a proposta alta, o São Paulo recusa, imagina perder esse cara de graça. Seria um prejuízo gigantesco aí, ainda mais o São Paulo agora está nesse processo aí de reestruturação financeira, tem teto de gasto e sempre bom lembrar, que a gente está falando de um jogador jovem promissor que tem tudo para ser vendido no futuro. As vendas que o São Paulo fizer de jogador vai de investimento por futebol, tá? Esse dinheiro não vai para nenhum outro, para fundo de investimento, para pagar dívida, esse dinheiro vai para o futebol, tá? Então, mano, qualquer grana que entrar com o Ricardo, que a gente tá comentando sobre ele, mas qualquer outro jogador, isso vai para investimento de futebol. Mas aí tu perdeu uma grana alta no Henrique, porque é um jogador que você tem expectativa aí muito grande dele jogar no São Paulo, entregar dentro de campo e também é no possível venda. Então, cara, estamos correndo o risco de perder ele de graça. A verdade aí é essa. E cara, jogador de futebol. A questão, acho que muitas vezes não é nem um jogador. Acho que a maioria das vezes é empresário, muitas vezes é jogador. Tu deixar o jogador, irmão, entrar no último ano de contrato sem renovar com ele, com o cara há poucos meses de poder assinar um pré-contrato em qualquer clube, não, é muito difícil conseguir renovar. O Wellington, por exemplo, tá aí, Ainda mais o Ricardo, que tem muito mais mercado que o Wellington, Dando um exemplo aí. Vamos avançando agora, vamos comentar com vocês aí sobre o Wendel, lateral esquerdo aí do Porto, tá? Lembrando que, pra quem não acho que repercutiu muito pouco, parece ser meio aleatório, mas vale lembrar que depois o São Paulo contratou o Jamal Lewis por empréstimo, o UOL trouxe a informação de que o São Paulo tinha tudo acertado com o Porto para a vinda do Wendel agora no meio do ano, O São Paulo tentou o Wendel antes do Jamal Lewis, mas de última hora ali, a família dele não quis vir pra cá e preferiu ficar no Porto, mas o São Paulo tinha chegado a acertar com o Porto tudo a vinda aí do Wendel, tá? Vamos lá, de novo, informação do blog do São Paulo. O São Paulo vai tentar novamente a contratação do lateral esquerdo Wendel, que pertence ao Porto. O São Paulo tem a concorrência do Grêmio, que também tem interesse, tá? Aí outro ponto que é muito relevante, o Renan Lodge também é um nome que agrada, mas tem um salário fora da realidade do São Paulo. Dentro do clube, eles entendem que o Wendel tem mais bola que o Renan Lodge. Ele é melhor visto, tanto tecnicamente e também em termos de grupo. Ele compõe melhor, tem a cabeça melhor, tá? Então, tá aí a informação que o blog do São Paulo aí trouxe. São Paulo vai novamente tentar aí o Wendel pro ano que vem, porque precisa, Porque só tem o Jamal Lewis e o Patrick Lanza, porque o Wellington vai embora no final do ano, então tem que contratar mais lateral, e o Wendel vai voltar aí, no caso já voltou a pauta aí do São Paulo. Aí que tá, Gabriel, mas o São Paulo não tá agora com teto de gasto, com limite, como é que vai contratar o Wendel? Aí o blog do São Paulo trouxe um ponto que é interessante, O Jamal Lewis custaria ao São Paulo 15 milhões de reais. O São Paulo pode pegar esse dinheiro e pagar para um jogador que está livre, No caso, pegar um dinheiro, pode ser 15 milhões, 10, 5, qualquer valor, e diluir no contrato de um jogador que está livre, que é o caso do Wendel, que vai ficar livre no meio do ano que vem, No meio do ano que vem, aí, o Paul jogou também, que a gente está comentando sobre o Wendel. Aí entra esse ponto aí, vale a pena pagar 15 milhões pelo Jamal Lewis? E outro ponto, O São Paulo, quando ia contratar o Caio Paulista junto do Fluminense, era 18 milhões de reais, quase 20 milhões de reais que o São Paulo ia pagar no Caio Paulista, com um salário bem alto que ele ia ter, Ele ia ter um belo de aumento de um salário. Então o investimento no lateral naturalmente vai acontecer. O São Paulo pode pegar aí, cara, alguns milhões, aí, não pegar e dar pro Wendel, mas pegar um valor e diluir no contrato do Wendel por algumas temporadas, O jogador que tá livre recebe uma luva alta aí por estar livre e diluir no contrato. Ele vai ficar livre no meio do ano que vem, tá? Ele só tem mais um ano de contrato aí com o Porto, tá? Ele tá fora dos planos aí do Porto. Eu até estava olhando aqui algumas informações sobre o Wendel. E olha só isso aqui, O lateral brasileiro Wendel foi colocado à venda pelo Porto, segundo o jornal português A Bola, tá? Eu vi também, foi o A Bola que trouxe essa informação aqui que ele estava no mercado, cara? Para poder ser negociado. E também vi algumas especulações, que não sei se procede, vi algumas especulações e algumas matérias, de que pode acontecer também uma rescisão de contrato do Wendel com o Porto, tá? Então, se ele cumprir o contrato dele, ele fica livre no meio de 2025, tá? No meio da temporada, e passa a qualquer time. Se rescindir, ele já pode ficar livre agora, que é uma possibilidade
Mas o São Paulo tem a concorrência, tá? A concorrência aí. O Grêmio, por exemplo, que eu citei pra vocês, é o clube que ainda foi revelado, tá? Já vi até algumas páginas do Grêmio aí dando informação de que a prioridade do Grêmio pro ano que vem é o Wendel, então tem concorrência. Acho até que ele tem mercado ainda alguns times medianos da Europa, né? Mas vai ser times medianos, ali não vai ser nem da primeira nem da segunda prateleira, porque ele joga no Porto. O Porto não é nem da primeira, né? Então, acho que alguns times intermediários da Europa pode ter interesse nele, mas como é time intermediário, nenhum time grande vai vir atrás dele, eu acho muito possível ele olhar pro Brasil. Pô, vou olhar aqui o Brasil aqui também, né? Porque ele não vai, imagina que ele vai ter tanta coisa assim na Europa. Acho que vai ter time interessado dele, mas não algo muito atraente aí, e eu acho que ele vai olhar pro Brasil. Aí tem um Grêmio, que foi o time que revelou ele. Aí vem entrar um ponto que eu comento com vocês, que é o fato da Libertadores, né? O Grêmio ano que vem não vai jogar Libertadores. Se o Wendel vir pro Brasil, ele vai analisar ali o que ele tem. Aí tu imagina o São Paulo classifica para Libertadores. Aí ele vai olhar, pô, se eu for pro São Paulo, eu vou jogar Libertadores da América. Se eu for pro Grêmio, que foi o time que me revelou, não tem Libertadores, porque o Grêmio não vai classificar. O Grêmio tá mais perto de cair do que de ir pra Libertadores, né? Então é mais algo aí que pode atrair, pode beneficiar o São Paulo na contratação de jogador, né? Entendeu? Então a Libertadores é fundamental em todos os aspectos, questão de grana também, para atrair jogador para vir pro São Paulo, entendeu? Teve jogador que estão lembrando do São Paulo que só veio por causa da Libertadores, esse ano aí, entendeu? Eu acho que seria muito bom, tem concorrência, né? Mas o São Paulo vai tentar trazer um Wendel e vai tentar encaixar ele na realidade financeira do São Paulo. Né? Apesar que vai ter um investimento realmente no lateral, porque é a prioridade máxima, a 0-1 ali, porque é obrigado a cura. São Paulo não tem opção de contratar ou não, é obrigado, né? Porque agora a luz tá piscando aí. Porque o Jamal Lewis e o Patrick não vão dar conta, óbvio, né? E o Jamal Lewis tem que comprar, aí que entra a questão, vale a pena comprar o Lewis por 15 milhões? O Wendel aí pode ficar livre se rescindir o contrato, né? E se não rescindir o contrato, ele tá acabando, daqui a pouco vai ficar livre. Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.